Olá, muito bom dia a você, especialmente os nossos colegas pastores da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que estão presentes aqui nesta live. Hoje nós vamos receber aqui os doutores Jean Marques Regina e Tiago Rafael Vieira. No momento oportuno nós vamos apresentá-los e nós vamos falar sobre o tema A Igreja no Olho do Furacão, respondendo ao movimento LGBTQI+. É um tema bastante polêmico, bem pertinente para conversarmos nesses tempos difíceis que estamos vivenciando. E nós vamos ter a seguinte dinâmica. Vou apresentar o primeiro palestrante da manhã nessa live, o Dr. Jean Regina, e após a apresentação dele, ele terá a fala dele. Na sequência, então, apresentaremos o Dr. Tiago, também que fará a apresentação dele, e ao final nós vamos interagir com vocês, amigos ouvintes, que estão acompanhando essa live aqui pelo YouTube. Nós vamos escolher alguns comentários, algumas perguntas, para que a gente possa, ao final, responder essas perguntas e ler os comentários aqui. Portanto, a gente convida você a que faça a interação com a nossa transmissão aqui nesta live, a Igreja no Olho do Furacão. Tá? Então, acesse o chat que está aí ao lado da tela, faça o seu comentário, a sua pergunta, mande o seu alô para que a gente possa verificar a sua participação aqui também. E aos que estiverem participando, que estão presentes aqui, que fizeram a sua inscrição na live, que estão assistindo a live, nós vamos fazer o sorteio ao final deste livro, A Laicidade Colaborativa Brasileira, que é o segundo livro dos nossos convidados aqui hoje, de autoria dos dois convidados, para que a gente possa presentear você, pastor da IELB, que está assistindo essa live, com um exemplar deste livro. Na verdade, nós vamos escolher dois participantes, né? Vamos presentear dois dos nossos participantes aqui com um exemplar do livro A Laicidade Colaborativa Brasileira. Então, faça o seu comentário, a sua pergunta, participe, que ao final da nossa live você estará concorrendo então a um livro aqui dos nossos convidados de hoje. Então faça a sua pergunta através do chat ao lado da tela, que Deus abençoe a nossa participação. Convido você a falarmos com o nosso Pai do Céu em oração. Oremos. Bondoso Deus, Pai Criador, Filho Redentor, Santo Espírito Consolador. Nós, suas criaturas, nos colocamos diante de Ti, para que o Teu Santo Espírito nos abençoe. Confessamos-nos pecadores diante de Ti, buscamos o refúgio da Tua compaixão, da Tua misericórdia, pedimos que o Senhor olhe para nós na medida do Teu amor por nós em Cristo Jesus, em nome de quem nós estamos aqui reunidos, orando e pedindo a Tua bênção, a Tua proteção. Te louvamos pelo dom da vida, pelo nosso corpo maravilhoso que o Senhor criou, quando na ordem da criação o Senhor nos fez homens e mulheres e o Senhor nos deu um propósito de vida. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo dom da vida. Abençoa-nos neste momento, abençoa-nos nesta live, abençoe o Dr. Jean, o Dr. Tiago e a todos os nossos pastores que estão participando desta live, para que esta manhã seja produtiva e que nós possamos edificar o Teu nome e também ampliarmos o nosso conhecimento. Pedimos a Tua bênção e Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor da vida, o nosso Salvador. Amém. Muito bem. Quero apresentar então o Dr. Jean Marques Regina, é mestrando em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com foco na pesquisa em Cidadania, Constituição e Estado Democrático de Direito. O Dr. Jean também é especialista em Teologia e Bíblia pela Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, especialista em Estado Constitucional e Liberdade Religiosa pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com estudos no Ius Gentium Conibride, da Universidade de Coimbra, Portugal, e no Regent's Park College da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Bacharel em Direito pela Universidade Luterana do Brasil, UBRA, advogado, segundo vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, o IBDR, conselheiro brasileiro da Action Institute for Study of Religion and Liberty, dos Estados Unidos, advogado aliado à Alliance Defend Freedom International e membro efetivo da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB
do estado de São Paulo. Colunista da Gazeta do Povo e também colunista de outros blogs e revistas e sites. Vamos passar então a palavra para o Dr. Jean, que nós temos aqui como tema hoje a Igreja no Olho do Furacão, respondendo ao movimento LGBTQI+. Que Deus abençoe este nosso encontro. Dr. Jean, Regina, seja bem-vindo à nossa live. Obrigado pela sua presença aqui. Muito Contigo bom. A palavra. Beleza, obrigado, pastor Joel. É uma alegria nós estarmos juntos. Eu quero dar meu bom dia para todos os pastores e líderes da IELB que estão conosco nessa transmissão. Eu estava aqui interagindo com alguns, inclusive, porque nós estamos dentro de uma plataforma fechada. Como você viu, você recebeu na sua inscrição o link do evento, mas algumas pessoas estão com alguma dificuldade. Então, até estou mandando para alguns aqui um outro link para conseguirem acompanhar, só que daí nesse link não conseguem ter acesso ao chat. Então, pessoal, tem bastante gente falando, inclusive, que não está conseguindo acessar. Que o pessoal entra na sala de espera e tem uma sala embaixo que está escrito transmitindo agora, é nessa sala que tem que colocar. Mas enfim, vamos iniciar o nosso trabalho. Vou pedir para o Éder colocar para a gente aí a nossa palestra, que vai falar sobre então a Igreja no Olho do Furacão, respondendo ao ativismo LGBTQIA+. Vocês vejam como as coisas se estenderam ao longo dos últimos anos. E eu acho que é importante, para começarmos, um disclaimer aqui sobre como esse assunto, certamente todo mundo sabe, é bastante delicado. E que trata sobre aspectos sensíveis da alma humana, suas dores, e que nós temos que entender de maneira inequívoca o que está em jogo e qual é o enfrentamento a fazer. Então esse vamos dizer assim, são os dois blocos da nossa conversa. O que está em jogo, qual é o problema que nós temos e qual é o enfrentamento a ser feito, qual é o combate a ser feito, o enfrentamento a ser feito para endereçar esse problema. E eu acho que é importante também deixar bem claro que toda a nossa fala e todo o nosso posicionamento, ele vai estar não ligado ou não endereçado à pessoa homossexual, à pessoa que se vê com os seus afetos dentro deste espectro da vida humana. E nós sabemos que essa pessoa tem que ser alcançada pelo vínculo da perfeição, pelo amor, que é a característica com a qual nós devemos ser conhecidos pelos de fora, e certamente que deve ser o foco da ação pastoral, né? O que nós estamos, na verdade, trabalhando aqui é sobre o ativismo LGBT, né? Vou encurtar aqui, o ativismo LGBT, que faz parte de um todo maior, que é um momento que nós estamos, que eu poderia chamar de momento 4.0 da revolução sexual. Se o Éder puder passar a próxima tela. Aqui para nós não aparece. Aqui para nós tá só fixo aqui o... Isso, agora foi. Né? Então a ação pastoral, ela é reflexo de amor. Né? O desafio atual é isso que nós podemos chamar então de revolução sexual 4.0. Isso fazendo uma referência ao que nós estamos vivendo da revolução industrial 4.0, que é o momento que nós vivemos hoje, em que a inteligência artificial faz parte da vida humana e interage com a vida humana de forma tal que nós somos afetados hoje nos nossos sentimentos, não apenas pela ação de outras pessoas, né, diretamente, por manipulação de sentimentos, mas hoje por manipulação de algoritmos, inclusive, que torna essa democracia digital que nós estamos entrando numa sociedade híbrida, né, uma sociedade que alguns filósofos chamam de on-life,
né, em que nós estamos ao mesmo tempo conectados e ao mesmo tempo interagindo na comunidade humana de maneira presencial. E essa disrupção tecnológica, ela também carrega, no seio da revolução sexual, que vem acompanhando essas revoluções todas ao longo das últimas décadas, ela vem acompanhando também uma disrupção institucional. Ou seja, existe uma disrupção na família, na igreja, no sistema de liberdades e na própria instituição política como a legitimidade democrática do Ocidente, que foi algo que o século XIX viu despertar, o século XX viu consolidar e o século XXI hoje vem questionar novamente. Então, por isso, considerando que para o momento da Revolução Sexual 4.0, né, neste aspecto maior, nós estamos vendo de maneira muito forte esse processo, o ativismo é quem nós temos que conversar. O ativismo tem uma bandeira, tem uma agenda ideológica, tem um programa de desconstrução de instituições e tradições da influência cristã residual na própria sociedade. Ela acaba tendo um todo de engenharia social que busca a construção de um outro mundo, de uma sociedade humana. E aí nós podemos ver de maneira muito clara que o ativismo passa a ser um braço do nosso maior adversário em termos humanos, né? A serviço do inimigo das nossas almas, ou apenas parte do sistema caído, como queiram, nessa pós-modernidade, que nós podemos chamar de Estado secularizado. O Estado secularizado, este é aquele aparelho burocrático contra quem é muito difícil lutar e que está imbuído de uma cosmovisão, e essa cosmovisão que é não neutra em matéria religiosa, como querem fazer pensar, mas é antirreligiosa em sua essência. E o Estado secularizado, não o Estado laico. O Estado laico tem outro processo, e ele é um termo bastante amplo, o Tiago vai falar sobre isso depois. Né? E o Estado secularizado trabalha com um aliado improvável, né? A igreja liberal. Ou seja, nós podemos dizer que as igrejas liberais, e aí liberais no sentido teológico do seu termo, elas não estão brincando ou flertando com o Zeitgeist, com o espírito da época. Mas nós podemos atestar que elas são o Zeitgeist, são parte do Zeitgeist. E se nós formos extrapolar um pouco, nós podemos ver que essa combinação de Estado secularizado mais igreja liberal vai fazer com que, num tempo não muito distante, nós vivamos uma verdadeira oposição e perseguição de cristãos ortodoxos por cristãos liberais. E muitos desses sinceramente enganados ao achar que combatem fundamentalistas exagerados. Então, a partir disso nós podemos ver 3 aspectos do tempo difícil da igreja no século XXI. 3 aspectos que nós estamos lidando com a situação envolvendo também esse tema. O primeiro, nós podemos entender que a igreja está num corner de disputa, né? A autoridade versus o chamado lugar de fala. Né? Existe uma crise de legitimidade da igreja na esfera pública já há 2 séculos, quase 3 séculos. Né? Desde o fim do século XVIII, com a Revolução Francesa, trazendo os ideais de uma liberdade em oposição à revelação das Escrituras, que também influenciava de maneira direta os valores civilizacionais e, por fim, a autoridade pública, inclusive, que passava a ser um agente delegado e faz com que a soberania que era do alto passe a ser de baixo e todo o poder passe a emanar do povo, faz com que a igreja sofra uma crise de legitimidade na arena pública porque ela não é mais um ator social e sim um observador da vida social. Porém, para dentro da igreja, e como um ambiente bastante diverso, que é a igreja cristã, nós também podemos ver uma crise atual de identidade da igreja.
se ela já era um ator deslegitimado na esfera pública, na esfera privada, na sua interna corporis, na sua vida interna, a igreja sempre teve a hegemonia do discurso para dentro dos seus fiéis. Hoje, isso já não é mais uma realidade tão palpável, havendo uma disputa interna sobre qual igreja se quer ser. Né? E inclusive, a impressão que se tem, gente, para nós como igreja, é que a própria ideia de discutir o assunto parece meio tola e meio sem sentido. Né? O simples mencionar de expressões como cisgênero ou transgênero nos coloca nesse corner de disputa em que nós parece que estamos com o nosso discurso completamente descolado da realidade. Porém, eu estou falando a pastores. Pastores que exercem o ministério da palavra e que todos os domingos, no final do culto, envia os seus membros para o mundo, para o campo missionário. Mas que mundo é esse? Que mundo que o cristão está sendo enviado? Será que ele é o mesmo de 50 anos atrás? De 1971? Ou de 69, quando foi o primeiro ativismo LGBT por causa de uma briga de bar em Nova York, por causa de uma repressão policial em Nova York, a gays que frequentavam o bar. Criou-se então o dia 28 de junho como o dia do orgulho gay, e a partir disso houve uma escalada na busca de direitos civis, mas para além da busca de direitos civis, houve uma escalada na ressignificação de instituições e de institutos jurídicos, políticos, educacionais, culturais e religiosos, a ponto de que hoje, no século XXI, nós tenhamos doutrinadores jurídicos dizendo que enquanto a homossexualidade for tratada como crime, moralmente errada ou pecado, não se estará dentro de um Estado democrático de direito. Então vejam a interação difícil que esses 50 anos fazem de diferença para o cristão que está sendo enviado todos os domingos. Como que vocês vão conciliar, como que nós como cristãos vamos conciliar a visão dos tempos atuais com o não há nada de novo debaixo do sol? Talvez não seja novo, talvez seja uma releitura mais acelerada dos instintos mais básicos da natureza humana e com impactos em todas as áreas e esferas da vida civil, política, econômica e jurídica. E em quais elementos jurídico-canônicos vai haver impacto? Bom, homilética, apologética, poimênica, para nós pensarmos apenas no trato pastoral. Situações de acolhimento e convivência no seio da igreja, trato com visitantes, atividades de homens e mulheres, retiros espirituais de jovens e muito especificamente na escola bíblica dominical. A igreja então parece que está nessa bolha, né? Enquanto a revolução sexual e o mundo farmacopornográfico, como diz um homem trans, que depois inclusive nós vamos falar um pouco dele, nos mostram também. Essa sociedade que nasceu a partir da vontade de liberar os seus instintos e que com o avanço tecnológico, da manipulação química, que consegue hoje permitir tratamentos hormonais, mais tratamentos médicos que conseguem fazer mudanças significativas no corpo humano, mais esse processo semiótico e técnico da pornografia, não apenas a pornografia como hiperestimulação sexual, mas a pornografia como hiperestimulação de todos os aspectos da vida, as cores berrantes que despertam a fome, as sensações que são despertadas pelo cheiro do perfume, e a partir de toda essa neurociência que hoje se desenvolve a passos largos, junto com o processo tecnológico, faz com que a gente possa ver os contornos da democracia digital e como a igreja vai enfrentar um grande problema. Então, para nós iniciarmos o processo ali, vocês vão ver aí então a bandeira do orgulho gay, que hoje tem essas siglas LGBTQIA+. O L de lésbica, então
num rápido conceito, sendo a lésbica a mulher biológica que sente atração pelo mesmo gênero. O gay, o homem biológico que sente atração pelo mesmo gênero. O bissexual, como sendo o homem ou mulher que sente atração por mais de um gênero, mas ainda num ambiente binário, certo? Já o transexual, a pessoa que se identifica com outro gênero que não aquele biologicamente verificável, ou seja, como a linguagem politicamente correta hoje usa, com o sexo designado ao nascer. Nós vamos falar também um pouquinho sobre isso. O queer, como sendo a pessoa que não se identifica com o sistema binário, ou seja, o que é o sistema binário? É o sistema que sexualmente se verifica, homem e mulher, pela visualização do órgão reprodutor, masculino ou feminino, que está visível ao nascer, certo? E isso não se identifica em termos de orientação sexual, identidade ou expressão de gênero. O intersexo são as pessoas cujo desenvolvimento corporal não se encaixa no sistema binário, ou seja, são os antigos hermafroditas. O assexual, a pessoa que não sente atração sexual por outras pessoas. E o mais, que abriga todas as outras minorias de orientação sexual e identidade de gênero. Como se pode ver no ativismo, e queremos falar sobre isso, o ativismo ele tem esse processo de quebra em microminorias que vão desenvolvendo o seu espaço. O espaço de liberdades é um espaço de tensão e buscam visibilidade, buscam tolerância em um primeiro momento, aceitação em um segundo momento e hoje buscam, através do direito, a forçar que a sua visão de mundo seja aceita sob pena de coação legal, certo? E isso é tão sincero e sensível que esse processo de nomenclatura, como todos lembram, começou como GLS, né, gays, lésbicas e simpatizantes, aí veio os bissexuais, os transexuais e começa a fazer essa multiplicação de minorias que hoje, ainda não como uma forma oficial ou científica, mas para a qual se caminha, nós podemos ver, inclusive, a próxima nomenclatura, né, que é essa sopa de letrinhas que vocês estão vendo aí, que é o LGBTQQICAPF2K+. Né? Então, além do que nós já vimos aqui, tendo também, então, o Q de questioning, ou seja, aquele que está questionando, que não sabe ainda qual a sua orientação, ou gênero, ou de gênero, ou de identidade de gênero. O A de agender, que é aquela pessoa que nega a realidade do gênero. Aí o ally, que é o aliado, né? Não pela identificação sexual, mas pela fluidez, pela causa, é o simpatizante, é o antigo simpatizante. O C de curioso, o curioso porque quer experimentar toda a fluidez da sexualidade, então ele experimenta todas as possibilidades para depois se definir ou não por algum gênero. O pansexual, que vocês já devem ter ouvido falar também, porque muitas entrevistas e artigos têm falado isso, né? É o que tem atração por qualquer pessoa no contexto da fluidez de gênero, não necessariamente no binário do bissexual. Então, o bissexual gosta de homens ou mulheres, o pansexual gosta de qualquer pessoa identificável com qualquer gênero. E o polissexual, que tem atração por vários gêneros ao mesmo tempo. Ainda o F de friends e family, obviamente, amigos e família. Olha só, o 2 eles chamam de two spirits, de dois espíritos, que é uma minoria das minorias dentro de uma visão americana, né, por religiões deístas americanas, em que homens ou mulheres nasciam com o espírito masculino, o espírito feminino e vice-versa. O K de kink, significado pelo termo fetiche, ou seja, pessoas que têm como gênero determinado fetiche sexual. E por aí,
o mais que permite outras possibilidades. Este é o momento transgênero que nós estamos vivendo, né? Esse é os tempos, esse é o zeitgeist, esse é o espírito da época que nós estamos vivendo com relação à sexualidade. E isso mostra também, então, a dificuldade que nós estamos enfrentando. Vocês sabem que os milagres da medicina são espantosos. Hoje, é possível pensar natural, é possível ser natural, imaginar coisas antes inimagináveis, né? Como, por exemplo, uma virgem ter um bebê. Hoje é possível que a medicina faça coisas e elasticidades que produziu em apenas 70 anos uma mudança radical na própria ontologia sexual. Antes que era visual e rígida, para uma totalmente fluida, onde o gênero vai ser conhecido depois e esse deverá determinar a correção ou não do sexo atribuído ao nascimento, como eles falam, devendo inclusive conformar-se com a identidade de gênero e não o oposto. Ou seja, antes, se os afetos das pessoas estavam em desconformidade com o seu corpo, o tratamento e o trabalho, ele era para corrigir os afetos, para direcionar os afetos, para conformar os afetos com o corpo. Hoje, a possibilidade tecnológica faz o contrário, que se consiga conformar o corpo com os afetos. E isso acontece, então, há poucos anos, né, há poucas décadas. Desde a Primeira Guerra Mundial, as cirurgias plásticas elas só aumentaram. Desde 1917, quando foi registrada então, a primeira cirurgia plástica de um determinado cirurgião do pós-guerra, em 1946, 30 anos depois, ocorre a primeira cirurgia, construção de um pênis para um homem trans, né? E é interessante notar o quanto também a guerra e a religião foram um catalisador para a própria indústria da cirurgia plástica, né? Porque uma das cirurgias plásticas mais pedidas nos Estados Unidos era para a chamada cirurgia de descircuncisão, para a eliminação de qualquer traço físico que pudesse mostrar uma diferença racial, étnica ou religiosa que pudesse gerar uma perseguição. O pesquisador Ryan Anderson, ele escreve um livro interessantíssimo chamado When Harry Became Sally, né? Lembram do Harry e Sally? Então, quando o Harry virou a Sally. Responding to the Transgender Moment, né? Respondendo ao momento transgênero. E ele mostra que o problema antropológico que nós estamos vivendo, e isso fala muito para a igreja, é quando... Pode voltar ali, Éder, anterior ainda. É quando a pessoa trans, ela afirma ser um homem ou uma mulher, né? Ou seja, quando eu, homem biológico, determinado momento da minha vida, afirmo dizer eu sou uma mulher, ou vice-versa. E o problema disso também é que a democracia moderna, influenciada por ideias iluministas, com um secularismo sem absolutos morais, porque a igreja, voz da moralidade, foi tirada da arena pública, e alicerçado num ativismo científico, o ativismo LGBT não permite que esta afirmação de um homem trans, eu sou uma mulher, um homem trans, uma mulher trans, eu sou um homem ou eu sou uma mulher, seja uma metáfora. Mas a estratégia é fugir ao debate filosófico, esconder-se atrás de afirmações que dizem, de acordo com a ciência e a medicina, por uma postura ativista, porque a comunidade científica não tem um consenso a respeito deste assunto específico, e tem buscado com que a legislação, com que o debate das ciências sociais interfira, inclusive, nas ciências médicas, certo? Então, hoje já está estabelecido que a homossexualidade, não o transgenerismo, mas a homossexualidade está estabelecido de uma certa forma dentro da comunidade científica, e isso é um grande desafio para nós, porque nós, igreja, ainda estamos muito acostumados a um discurso dos anos 80, dos anos 90, talvez, de tratar a homossexualidade como uma opção deliberada por
apenas por uma vontade inflamada de ter atração sexual pela outra pessoa, a comunidade científica, na sua contramão, ela vai dizendo que hoje a homossexualidade binária pode ser vista não como uma doença, porque já não é desde a década de 90, mas como o que eles chamam de variação do normal. A pensar como em termos de um destro ou de um canhoto, né? E que o canhoto ele não é anormal, como se pensava no século atrás, mas ele é uma variação do normal. A pergunta que se impõe hoje é se o transgênero é uma variação do normal. E essa pergunta não se impõe a nós, porque nós temos respostas teológicas para entregar. Mas essa pergunta se impõe hoje na comunidade científica, né? E aí eu peço para o Éder passar, por favor. Né? Se o transgênero ele é... Pode passar mais uma. Se ele é uma variação do normal. Né? O fenômeno transgênero ele não é algo novo na história. Ele mostra relatos e ele, inclusive, ele tem uma estimativa de que hoje aproximadamente 1% da população mundial apresenta essa disforia de gênero, ou seja, esta sensação de absoluto desconforto entre o sexo biológico e os seus afetos e a sua maneira de ver a vida e as suas vontades, inclusive, de também a sua orientação sexual, por óbvio, né? Mas a sua visão ontológica, né? A sua visão de si mesmo. Como eu falei, a diferença é que 50 anos atrás isso era um assunto para o psiquiatra tentar, ou para o psicólogo tentar acomodar os afetos com o corpo. Hoje nós estamos fazendo com que os tratamentos sintéticos façam o contrário, né? Este é um grande problema. E o sexo atribuído ao nascer nada mais é do que uma visão ativista de que arbitrariamente, de uma maneira opressora, o médico ou a médica que verificam o nascimento de um menino ou uma menina vão declarar menino ou menina como sendo uma sentença de que aquele sexo biológico também se conforma com o seu gênero e que acaba não sendo isso, né? Então, trata-se, na verdade, de uma grande batalha pelas mentes e corações, no sentido de que o gênero não seja ligado ao sexo biológico, mas que seja uma construção social, certo? E, gente, nem tudo é o que parece. Isso fica bem claro na própria história dessas situações envolvendo o transgenerismo. Eu vou trazer dois casos para vocês, muito tristes, inclusive, que dão este exemplo. O primeiro dele envolvendo um cientista, um psicólogo e psiquiatra chamado John Money, que nós podemos chamar de abuso de ideologia. O John Money foi um dos maiores cientistas dos estudos de gênero na década de 60 e 70, e ele tinha a firme convicção de que não existiam meninos ou meninas, mas que tornavam-se meninos ou meninas. E trabalhava na Universidade de Johns Hopkins. Na década de 70, dois pais canadenses trouxeram seus filhos gêmeos para uma consulta com o médico. Vieram de Winnipeg, de Manitoba, e vieram ao Dr. Money para uma cirurgia de reconstrução do pênis de um dos meninos, porque ele havia sido praticamente decepado na circuncisão, eles de judeus. 2 meninos. E o Dr. Money, ao invés de fazer a reconstrução do pênis, ele resolveu pensar ser melhor que fossem retirados os testículos do menino e que ele fosse criado como menina, porque afinal de contas não se nasce menino ou menina, mas meninos são meninos e meninas são meninas por uma convenção social. E assim, como você pode ver, o filho da esquerda da tela foi criado como menino e o filho da direita da tela foi criado como menina e adotou o nome de Brenda Heimer. E o Dr. Money publicou o sucesso da pesquisa e por 20 anos se estabeleceu isso como verdade. A Universidade de Johns Hopkins ficou reconhecida no mundo como um centro de estudos sobre identidade de gênero. Até que 20 anos depois, o Dr. Milton Diamond publicou um trabalho de investigação médica muito interessante
em que ele foi investigar a vida da Brenda Heimer e descobriu que, na verdade, ela teve uma infância e uma adolescência terríveis, era chamada de menina gorila, mulher das cavernas, odiava bonecas e vestidos, gostava de luta e gostava de carros. E depois da segunda tentativa de suicídio, contaram a verdade. E contaram a verdade dizendo então tudo o que acontecera. E ela imediatamente quis detransicionar, parou de tomar os hormônios que estava tomando há tantos anos e assumiu o nome de David Heimer. Como você pode ver aí também na tela, que foi criado como Brenda, assumiu o nome de David e diz que escolheu esse nome, inclusive, porque a sua vida era uma luta contra Golias. Passou a divulgar a sua história para que outros não tomassem o mesmo caminho e, em 2004, suicidou-se. Uma história muito triste que mostra essa situação e que leva também, inclusive, a um segundo caso, o caso Mike Penner, que era um jornalista esportivo do Los Angeles Times, na década de 80, cobria a Major League de futebol americano, beisebol, tênis, era o emprego dos sonhos aí para muita gente. Casou-se com também a jornalista Lisa Dillman em 86, mas ele tinha um segredo. Ele, em casa, gostava de vestir roupas de mulher e pintar as unhas e passar batom na boca. E acaba confessando essa situação para a esposa, acaba abandonando o lar e resolvendo se assumir como uma mulher trans. E assume o nome de Christine Daniels. Ele perde a sua família, mas ele ganha todo o respeito dos seus colegas de trabalho. Em 2007, escreve um artigo para o Los Angeles Times contando a sua experiência, mostrando todo o seu processo de transição. E esse processo dura um ano. Em 2008, ele passa por um momento de sofrimento muito grande. Ele acaba também, obviamente, se divorciando da esposa, mas nesse processo entende que perdeu a esposa que amava, busca detransicionar, a esposa não o perdoa, eles se divorciam e um ano depois do final do seu divórcio, em novembro de 2009, também suicidou-se. Então nós podemos ver o extremo sofrimento que o ativismo causa em pessoas que vivem esse momento, e é o que passa então para que nós possamos entender o movimento transgênero. Né? Então, em termos de guerra cultural, irmãos, o ativismo homossexual, homoafetivo, essa guerra cultural ela está vencida. Neste momento, a guerra cultural trava-se em torno do transgenerismo, que é a permissão da fluidez absoluta de gênero. E essa busca do movimento transgênero é uma busca de uma metafísica alternativa sob esse manto da ciência. Né? O pesquisador Ryan Anderson ele fala isso, nós estamos vivendo em tempos de pós-modernidade onde houve uma rejeição, talvez, da chamada metafísica. Porém, o que parece cada vez mais claro é que o que existe é a promoção de uma metafísica alternativa, uma metafísica diferente. É uma rejeição dos pressupostos metafísicos e espirituais, teológicos, que fundaram o Ocidente no encontro das três cidades de Jerusalém, Atenas e Roma, e mostram uma versão alternativa, dizendo que um menino transgênero é um menino e uma menina transgênera é uma menina, e não que se identifica apenas como menino. E isso carrega muitas concepções ontológicas muito pesadas. E isso acaba influenciando na medicina, na cultura, na educação, na política e, obviamente, no direito. E, afinal de contas, o que é transgênero? O que é ser transgênero? E essa é a grande questão.
Os ativistas querem chegar à conclusão de que o transgênero é também uma variação do normal. Mas a ciência ainda não achou como sustentar essa afirmação, mas pressionada está a caminho. Aqui eu quero fazer uma rápida citação do livro de Anderson, dizendo então que no cerne do momento transgênero encontram-se ideias radicais sobre a pessoa humana, particularmente ideias segundo as quais as pessoas são o que afirmam ser, a despeito de qualquer evidência contrária. Um menino transgênero é um menino e não apenas se identifica como menina. E aqui eu quero trazer para vocês, inclusive, como esse ponto ele está ainda está não claro para quem vive esse momento. Existe um homem transgênero chamado Paul Preciado, que nasceu como Beatriz Preciado, na Espanha, e assumiu a sua identidade transgênero e escreve um livro muito perturbador chamado Testo Junkie, né? Sexo, drogas e biologia na era farmacopornográfica. Ele que traz esse conceito de farmacopornografia. E esse livro, ele é um relato da sua experiência pessoal, como homem trans que é, ao passar um ano se aplicando doses cavalares de hormônios masculinos, de testosterona. E mostrando a reação. E o livro faz esse diário. Em um determinado momento, parece que existe aí uma espécie de ato falho. Em um determinado momento em que ele tem uma namorada, ele termina a sua relação com essa namorada e fica muito mal. E escreve no diário, aqui, e diz assim: quando ela me rejeita, sinto a subida dos estrogênios. Noto que posso chorar a cada instante, mas me contenho para não ficar como uma idiota apaixonada. Isso é um homem trans falando. Sinto que sob minha pele se levanta de novo o monstro do meu programa cultural feminino. Fui treinada para sentir como uma mulher, para sofrer como uma mulher, para amar como uma mulher. E aí ele termina o relato dizendo o seguinte: a testosterona não é suficiente para modificar esse filtro sensorial. E aí ele fala o palavrão, né? Palavrão com F. Que se F o amor, que se F Beauvoir, que se F o feminismo. Ou seja, reconhece na sua própria pele, como homem trans, que existe mais do que apenas um tratamento estético, físico, ou até mesmo hormonal, mas que existe essa identidade biologicamente verificável em cada um dos seus cromossomos XX, no caso dela, ou XY, no caso dos homens. Então, uma das pessoas que está alertando isso é o Dr. Ryan Anderson, que eu tenho falado aqui, com o seu livro When Harry Became Sally, que lançou em 2017, discute essa filosofia, foi um dos best-sellers em 2017 e 2018, e que teve o seu livro retirado do catálogo da Amazon, que é o maior catálogo de livrarias do mundo, em 2021, por causa do ativismo. Um homem que tem feito a diferença nos Estados Unidos, trabalha em think tanks muito respeitados com esse livro. E aí você pode ver então, encaminhando aqui para a minha parte final, como o ativismo ele altera a educação. Vamos ver alguns exemplos. Vamos ver na educação. Essa aí é o genderbread person, né? Vocês veem o biscoitezinho de gengibre, né? O que eles chamam então de o gingerbread man, famoso nos Estados Unidos, e que vai mostrando a identidade de gênero, expressão, o sexo biológico e a orientação sexual. Essa telinha ela era usada por muitos anos, mas que agora está sendo substituída por essa aqui, ó. O unicórnio do gênero, o gender unicorn. Então vocês vejam que aqui já não existe mais nenhuma referência ao sexo biológico, mas o sexo designado ao nascimento, né? A figura também não é um homem, como o gingerbread, é um unicórnio, que é um animal mítico, né? Que não existe, e que então mostra a fluidez completa dos gêneros. E aí nós podemos ver vários exemplos de ativismo também na cultura. O caso desses é o caso do agora ator Elliot Page, que era antes a Ellen Page,
foi uma atriz famosa pelos filmes O Juno e outros vários também de Hollywood. Esse Juno, inclusive, indicada ao Oscar. Em 2014 se assumiu como homossexual, em 2020 se assumiu como transgênero e queer, e assumiu o nome Elliot, e disse que não falaria mais pronomes como ele e ela, he ou she, mas usaria agora o pronome they, que é um pronome neutro em inglês no plural. E com isso você pode ver, e eu convido vocês a olharem o UOL, por exemplo, observem, você vai ver menções diárias aí à comunidade. Nas igrejas também você pode ver uma patrulha crescente, né? Como por exemplo a Church Clarity, que em 2017, um ano após o julgamento do casamento homoafetivo nos Estados Unidos, criou uma certificação de igrejas que sejam LGBT friendly. E ao mesmo tempo começam a fazer também uma pressão para igrejas que não tenham essa visão. A patrulha na medicina, hoje, vejam essa notícia do dia 20 de agosto de 2021. A partir de 1º de janeiro de 2022, não tem mais disforia de gênero na classificação de doenças, mas disforia de integridade corporal. Ou seja, a identidade de gênero não é mais um problema mental, mas passa a ser um problema de ajuste do corpo, né? Criando um paradoxo na própria OMS. E a patrulha no judiciário, que nós podemos ver também, como por exemplo no Canadá, um homem que passa a ser preso porque chamou seu filho transgênero de ela. E aqui no Brasil, um exemplo clássico da criminalização da homofobia, né, a partir da ADO 26, e tema esse que o Thiago vai explorar a partir de agora. Então, gente, esse é o momento e o movimento transgênero dentro do ativismo LGBT, e como que nós que estamos no olho do furacão vamos tratar disso. É isso que nós vamos falar. Pastor Joel, obrigado. Estava explicando antes, alguns não conseguiram acessar pela plataforma DOIT, depois alguns pelo link não listado aqui do YouTube, então deu certo. Então a gente teve aí uns probleminhas técnicos, alguns não conseguiram também por causa da sua conexão com a plataforma, né? Mas esses problemas já foram resolvidos. Lembrando que ao final da nossa live aqui nós teremos o sorteio de 2 unidades do livro A Laicidade Colaborativa Brasileira, que é o 2º livro de autoria do Dr. Jean e do Dr. Tiago, que será sorteado entre os nossos participantes aí, que estiverem presentes aqui na live na hora do sorteio. Apresentar o Dr. Tiago Rafael Vieira, bacharel em Direito pela Universidade Luterana do Brasil, pela UBRA, especialista em Direito e Estado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Estado Constitucional e Liberdade Religiosa pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com estudos na Universidade de Coimbra e também no Reino Unido, na Universidade de Oxford, especialista em Teologia e Bíblia pela UBRA, mestrando em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com foco na pesquisa em cidadania, Constituição e Estado, Estado Democrático de Direito, professor visitante da UBRA e de cursos jurídicos, membro do Conselho Editorial da Dignitas, revista internacional do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, e presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, o IBDR, colunista da Gazeta do Povo e outros blogs, revistas e sites, e membro do subcomitê da Rede de Apoio às Entidades Temáticas em Defesa da Promoção da Liberdade Religiosa, da ALESP. Também é advogado, escritor e professor. Está aí o currículo do Dr. Tiago, que Deus abençoe esse momento que o Tiago tem para falar aqui conosco. Bem-vindo, Tiago. Obrigado, Pastor Joel. Obrigado por esta oportunidade de falarmos de um tema tão importante e tão caro para nós, cristãos, para a sociedade brasileira, inclusive para quem também não é cristão, porque liberdade religiosa, liberdade de crença é um tema para todos. A liberdade religiosa, ela é o edifício que sustenta ou que abriga a democracia. Porque é por meio da liberdade religiosa que muitas fés, muitas expressões diferentes
têm espaço na arena pública, podem discutir, debater e conviver. Então, a importância da liberdade religiosa para a democracia é vital. Você não vai encontrar um país democrático no mundo que não tenha, que não preserve, que não garanta a liberdade religiosa. E nesse contexto todo que o Jean colocou sobre o movimento LGBTQI+, e a sigla é até um pouco maior, mas a gente está dando uma abreviada, é um contexto, e neste contexto nos colocamos, tanto luteranos, quanto batistas, quanto presbiterianos, quanto católicos, quanto pentecostais, neopentecostais e outras religiões também. Podemos defender nossos dogmas, podemos defender aquilo que acreditamos, mesmo que aquilo que acreditamos possa colidir com uma agenda ou colidir com alguma nova verdade, com alguma nova agenda, com alguma nova posição que está se solidificando na arena pública. Podemos debater, podemos discordar? Essa é a grande pergunta que se revela, é a grande pergunta aí do momento, e temos a liberdade religiosa, temos o direito religioso para responder ou tentar responder essa pergunta que é tão difícil, tão complexa. O Jean falou bastante tempo para explicar esse movimento e como você já sabe, o Jean foi extremamente sintético e objetivo nas palavras. Ele poderia ficar aí uma semana para explicar esse movimento e ainda ia faltar muitos vieses, muitas luzes sobre o movimento transgênero, o movimento LGBTQI+, e tudo que ele implica. Então, efetivamente que a minha fala ainda vai ser menor, mas pelo menos para tentar demonstrar que você tem espaço, que você pode discordar. E para isso que o direito religioso ele é importante. Gostaria, na medida do possível, que o nosso querido Éder conseguisse colocar aí na tela, não esse cara bonito aí, mas a próxima, aí, esse livro bonito do Jean e do Tiago, que também tem um pouco de conteúdo, além de ser bonito, tem uma capa bonita, né, mas também tem conteúdo. Ele fala muito sobre o estudo teórico da liberdade de crença, da liberdade religiosa, do direito da religião e da política. E o estudo técnico, né, que fala aí sobre organização, estatutos, impostos, direitos, deveres dos líderes, né, você que é pastor, quais teus deveres dos fiéis. Então, nesse contexto que nós temos a liberdade religiosa, a liberdade de crença, o que podemos, o que não podemos fazer na laicidade brasileira, a laicidade que é objeto aí do outro livro que o nosso querido pastor Joel vai sortear para você aí no fim da palestra, tá? Então, o nosso querido Éder vai passar a próxima tela, e essa próxima tela a gente vai entrar direto na ADO número 26, né? ADO 26, que vai tratar sobre essa questão da homotransfobia. Ali estão os ministros Gilmar Mendes, Lewandowski, o aposentado ministro Marco Aurélio de Mello. Essa ação, ela tramita no Supremo Tribunal Federal já há algum tempo. Nós temos no Supremo Tribunal Federal aí o controle concentrado, o controle abstrato de normas. O Supremo Tribunal Federal é um tribunal constitucional que, além de ser o ápice do Poder Judiciário brasileiro, ou seja, quando você lá naquela sua ação na justiça contra aquela loja que erroneamente te colocou no Serasa, ou aquela ação contra o vizinho que está com barulho alto. Ou seja, essas ações aí do dia a dia podem chegar ao Supremo Tribunal Federal por meio de recursos. Nós temos também, além dessa situação, nós temos o controle concentrado de normas, que são aquelas ações que tramitam originariamente
no Supremo Tribunal Federal, em que a ação não inicia aí na sua cidade, na minha cidade. Ela inicia lá no Supremo, onde o presidente da República, partidos políticos e outras entidades que estão devidamente elencadas na Constituição brasileira podem então ingressar com um processo para dizer que uma norma é inconstitucional ou que uma norma não existe, que falta uma norma, que existe uma inconstitucionalidade pela omissão de alguma norma. Esse é o objeto da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, ela tem efeitos concentrados aí para todos os brasileiros, a sua decisão, porque ela vai, o seu resultado vai tornar uma lei inconstitucional, ou seja, nula, ou seja, sem eficácia, ou então ela vai dizer que falta alguma coisa na lei, que é o caso aí de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que é o caso da ADO 26, em que o partido, o PPS, que era PPS quando ingressou com a ação, no transcurso da ação se transformou em Cidadania, que lá no início era o Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Então eles vão, alguns partidos vão mudando de nome aí para retratar melhor o que acredita, ou então para agradar seus eleitores, enfim. PCB, que virou PPS, que agora é o Cidadania, ingressou com essa ação para criar o tipo penal de homofobia, de homotransfobia, já que o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, não criava esse tipo penal, malgrado existirem diversos projetos de lei tramitando no Congresso Nacional e que foram rejeitados ou que perderam no voto, como acontece em uma democracia, né? Então, diversos projetos de lei aí não deram certo. Você pode lembrar daquele famoso PL 122, né? Mas além do PL 122, teve outros projetos de leis aí que não passaram no Congresso Nacional, mas o antigo PCB, agora Cidadania, entendeu que existia uma omissão, então, no ordenamento jurídico brasileiro, da inexistência desse crime de homotransfobia e que o Supremo Tribunal Federal, então, precisava legislar sobre o assunto. Nós tivemos um probleminha técnico aqui, mas estávamos falando sobre a ADO 26. Pode ser que eu falei alguma coisa aqui que o Santo Espírito disse, não, isso aí você não pode falar, né? E aí cortou, acabou a minha pilha aqui. Mas, gente, então, voltando aqui para a ADO 26, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, de número 26, que tramita no Supremo Tribunal Federal, que teve como objetivo criar o tipo penal de homotransfobia. Como fez isso? É o que nós vamos ver aí na próxima tela, onde nós temos a decisão do Supremo Tribunal Federal em 2019, enquadrando a homofobia, a transfobia ou qualquer que seja a forma de sua manifestação nos diversos tipos penais definidos na Lei 7716/89. A Lei 7716 ela é a lei do racismo, né, que tipifica aí os crimes de racismo, até que sobrevenha uma legislação autônoma. Então o Supremo Tribunal disse o seguinte, enquanto o Congresso Nacional não criar uma lei, um tipo penal específico, uma lei para criminalizar a homofobia ou a transfobia, vai se aplicar a lei do racismo. Ela usou parâmetros aí de um caso anterior, que é o caso Elvang, que a gente vai falar um pouquinho aí depois, né? Dizendo que todas as condutas que importem atos de segregação, que inferiorizem membros integrantes do grupo LGBT, em razão de sua orientação ou de sua identidade de gênero, podem se ajustar aos atos de discriminação que estão previstos ali na lei do racismo. Essa decisão ela é de 2019, mas ela não transitou em julgado, né?
É uma decisão que ainda que está, inclusive, neste momento, em análise de recurso. A gente vai ver um pouquinho mais adiante aí. Bom, mas essa decisão ela excepcionou, gente, a liberdade religiosa, como vocês estão vendo aí na tela. Nós temos uma exceção prevista na própria decisão. Então, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a repressão penal à prática da homotransfobia não alcança o exercício da liberdade religiosa, qualquer que seja a fé professada, tanto dos fiéis quanto dos ministros, né, sacerdotes, pastores, é assegurado o direito de pregar e de divulgar livremente pela palavra, ou por imagem, pela escrita, de externar o que acredita. A gente vai ver isso melhor, né, como é que funciona isso. Mas colocou uma exceção da exceção. Então nós temos a exceção ao crime de homotransfobia, que é a liberdade religiosa, e nós temos a exceção da exceção à liberdade religiosa. Tem um desde que, ou seja, desde que não configure o discurso de ódio. E aí, da forma que foi colocada nesse voto, me parece, com a devida vênia aí aos estimados ministros, que a decisão ela foi, no mínimo, complicada e contraditória, porque se a liberdade religiosa está excepcionada do crime de homofobia, e o crime de homofobia se caracteriza por um discurso de ódio, como a exceção tem uma exceção que é o próprio discurso de ódio, que é do tipo penal do racismo. Então, me parece que essa decisão ela foi um pouco infeliz nesse particular, e, inclusive, isso foi objeto de embargos declaratórios, tanto da Advocacia Geral da União, quanto da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Família. Esses embargos estão com o relator é o ministro Nunes Marques, que substituiu o ministro Celso de Mello, que se aposentou, como vocês sabem, no ano passado. Mas então, como é que funciona, gente? Na prática, como é que se enquadra, né? É a equiparação aí dos artigos que estão lá do 3º ao 14º, ou seja, você impedir ou recusar o acesso de alguém por ele ser negro, ou por ele ser religioso, ou por ele ser de uma procedência étnica, ou também agora por ele ser algum dos integrantes ali do movimento LGBTQI+, né? Eu ia falar homossexual, mas além de homossexual aí tem diversas outras categorias, conforme o Jean muito bem explicou. E o artigo 20, especialmente, que é o artigo que vai tratar sobre esse aspecto que de alguma forma pode nos alcançar, que é a questão da prática, indução ou incitação à discriminação ou preconceito. Então, há quem defenda e já tem defendido que no momento que eu falo que a homossexualidade é pecado, eu estaria praticando, então, homotransfobia, preconceito, né? Ou discriminação, incorrendo no artigo 20, que inclusive é um crime inafiançável e imprescritível. Tá? Continuando aí na telinha, vamos tentar conceituar 3 institutos importantes para que a gente possa entender melhor essa temática aqui, esse assunto, que é o preconceito, né? O que é o preconceito? Está aí, né? Uma opinião pré-concebida sobre determinado grupo ou pessoa sem qualquer fundamento, né? Então, eu estou aqui, a minha canhota está o pastor Joel Miller, e o pastor Joel Miller está com terno azul. Então, porque ele está com terno azul, eu digo, o pastor Joel Miller não é uma boa pessoa, né? Por quê? Porque ele está de terno azul, boas pessoas vestem terno cinza como eu. Isso é um preconceito, não tem nenhum fundamento, porque ele está com terno azul, eu estou dizendo que ele é uma má pessoa, que ele não presta, e etc. Né? Então, isso é um preconceito. A discriminação é um pouco diferente, né? A discriminação, então, baseada no terno azul, né?
que o pastor Joel está usando, vermelho ia ser meio esquisito, né? Um terno vermelho, mas enfim. Por causa do terno azul, então eu começo a destratar ele, né? A impedir que ele tenha acesso, a impedir que ele fale aqui na palestra, a dizer que todos aqueles que usam terno azul não podem palestrar, não podem participar de eventos, entende? Então eu estou criando por meio da minha atitude, do meu preconceito dele usar um terno azul, né, que é um preconceito, é uma atitude minha infundada, eu não tenho fundamento para achar ele uma pessoa por causa de um terno azul, eu começo, em razão disso, a discriminá-lo. O que é? A separar ele, a segregar ele, a impedir que ele exerça os seus direitos. O direito de ir e vir, o direito de educar, o direito de falar, o direito de ser uma pessoa em toda a sua integralidade. Tudo porque ele usa um terno azul, né? Então, isso vai cair lá no discurso de ódio, que é o terceiro conceito, né? Uma afirmação escrita ou verbal que tem como objetivo ofender. Então eu quero ofender ele. Por que eu quero agredir? Eu quero separar ele, eu quero que ele não tenha direitos. Eu quero falar bastante tempo e ele falar um pouquinho de tempo ou não falar nada. Por quê? Porque ele não tem conteúdo. Por que ele não tem conteúdo? Porque ele usa um terno azul, né? Aí está caracterizado, então, o discurso de ódio, né? E eu ainda digo, olha, não é só ele, todas as pessoas que têm terno azul, a gente deve tratar assim. Então isso é incitação à violência. Mas isso não guarda relação, se a gente partir lá do começo, né? Quando eu tenho fundamento, né? Digamos assim, o Jean Regina, que está lá no outro lado, ele está com o nome sujo no Serasa, no SPC, em todos os órgãos de proteção de crédito, não consegue comprar nenhum picolé. Bom, então ele se apresenta para fazer um negócio comigo e eu vou verificar os cadastros dele aí de proteção ao crédito e vou ver que ele está mais sujo, né? Como diria a minha avó, que pau de galinheiro. Então eu vou dizer para ele, meu querido, eu não vou fazer negócio nenhum contigo porque tu está sujo, né? Inclusive vou dizer para as outras pessoas que tu está querendo fazer negócio, que são meus amigos, para não fazer negócio contigo, para investigar, para ver que você tem o nome sujo na praça. Isso é preconceito? Não, não é preconceito, eu tenho fundamento, eu tenho dados, eu tenho as certidões mostrando que ele está sujo na praça. É discriminação, eu estou separando ele por causa disso? Não, porque eu tenho um fundamento. Qual é o fundamento? Eu tenho vários e vários documentos que demonstram que ele não paga as contas dele e provavelmente, é provável que ele queira me enganar e comprar o meu produto e não pagar. Pode ser que não? Não, pode ser que não. Pode ser que ele tenha se apertado, por isso que ele está com o nome sujo, queria comprar de mim e me pagar, mas pode ser que sim, que ele queria apenas me ludibriar. Veja, então nós não temos aqui um discurso de ódio. Em razão de uma situação pré-existente, fundamentada, não vou fazer negócio com ele e ainda estou segregando ele. Estou segregando mesmo, por quê? Porque ele pode, quem sabe, prejudicar outras pessoas, né? Então, não é uma coisa sem fundamento, né? Essa é uma grande diferença. E quando a gente vai aí para o campo da fé, nós vamos encontrar o fundamento nos nossos dogmas, tá bom? Mas antes ainda de entrar nessa questão do fundamento dos nossos dogmas, eu gostaria que o nosso querido Éder passasse aí a próxima tela. E aí estão aí 4 elementos importantes do discurso de ódio, né? Que são aqueles elementos que vocês viram aqui no meu discurso contra o pastor Joel e seu terno azul, né? Espero que ele não fique ressabiado aí, que ele continue usando terno azul, que está bonito. Mas é apenas um exemplo hipotético, né? Bom, então vamos lá. O que é o discurso de ódio? Tem que ter uma afirmação, né? Você não vai fazer discurso de ódio sem ter uma afirmação. Então tem que ter uma afirmação que seja oral ou seja escrita, que tenha como objetivo ofender a pessoa, né? Então eu quero ofender aquela pessoa.
E eu quero ofender para mostrar que ela é inferior, que ela é menos do que eu, que ela é menos do que a minha classe social, ou que ela é menos do que o meu grupo, que ela é menos do que nós, né? E tem que ter uma externalidade, ou seja, tem que prejudicar essa pessoa. Externalidade, tem que ter resultado no mundo dos fatos, né? Então eu falo mal, eu demonstro que ela é inferior na minha fala e isso tem que causar resultados para ela. Ela tem que estar segregada, ou seja, ela não vai poder participar daquilo que ela queria por causa da minha fala. Outras pessoas vão começar a tratar mal ela ou vão prejudicar ela, que daí é incitação à violência. Então eu preciso ter esses 4 elementos para ter o discurso de ódio. E aí onde é que entra a liberdade religiosa nisso, gente? A liberdade religiosa entra aí na importância que a crença tem para nós, que a crença tem para aquelas pessoas que creem, para os crentes, né? Para os que creem numa divindade, para que creem na divindade a partir da leitura que elas fazem dessa divindade, por exemplo, os luteranos, a partir da Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada com uma lente chamada Livro de Concórdia, Confissão de Augsburgo, Catecismo Menor e Catecismo Maior de Lutero, e outros artigos de fé que estão ali no Livro de Concórdia, a teologia luterana. Então, a partir da teologia luterana, você tem um relacionamento com Deus Criador, com Deus Redentor e com Deus Consolador, e a isso damos o nome da crença luterana, que pode ser também batista, que pode ser presbiteriana, mas que tem outros padrões. E eu quero viver, então, como bom luterano que sou, eu quero viver a partir daquilo que eu acredito, a partir das interpretações que Melanchthon, que Lutero e que tantos outros teólogos luteranos deram à Bíblia Sagrada. Então, a partir dessas interpretações, eu vivo a minha vida. E para mim, que sou cristão, não basta, essas interpretações elas não bastam para mim, porque um dia aquele que vive, aquele que reina para sempre, está sentado à destra de Deus Pai, disse: ide e fazei discípulos, né? Então, o ide e fazer discípulos, ele demonstra que eu preciso, além de viver a minha crença, eu preciso levar essa crença para outros. Apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 10, disse, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Né? Mas como vai ouvir se não tiver quem pregue? Então é necessário que alguém pregue, é necessário que alguém leve a palavra de Deus. E como é que você leva a palavra de Deus? A partir do discurso oral, a partir do discurso escrito. E qual palavra de Deus você leva? A Bíblia Sagrada. A partir de que ótica? Da ótica luterana, se você é luterano, se você é um bom luterano, a partir da teologia luterana. Então você tem esse direito, e ele é núcleo da tua crença, de fazer prosélitos, de levar a palavra de Deus segundo aquilo que você acredita. Né? Então você tem esse direito constitucional de ensinar aquilo que você acredita e também defender o que você acredita. E aí o nosso querido Éder vai passar para a próxima tela, onde a gente coloca, né? O proselitismo configura o núcleo essencial do direito de liberdade de expressão religiosa. O proselitismo, até eu repeti 2 vezes ali, né? Para ficar bem marcado. Então o que é proselitismo? É levar a fé, é defender a fé, é fazer prosélitos. E para isso você faz como? Você faz defendendo seus dogmas. Para que você possa ensinar e defender seus dogmas, você precisa de uma liberdade meio. Essa liberdade meio é chamada de liberdade de expressão. Né? E essa liberdade de expressão não está ali no voto, não foi excepcionada, né? Os ministros excepcionaram a liberdade religiosa e excepcionaram o crime de homofobia pela liberdade religiosa e disseram que não pode ter liberdade de expressão, né? Porque a exceção quando fala que não pode executar o discurso de ódio, de alguma forma você tem um problema com a liberdade de expressão.
Claro que o discurso de ódio colocado com aqueles 4 itens que eu disse aqui para você não é um problema para nós, não é? Porque quando nós ensinamos o Evangelho de Cristo e colocamos, como muito bem fez o pastor Jorge Linhares, pastor Batista, colocou um videozinho na internet dizendo que Deus não erra. Se Deus fez a criança menino, Deus não erra, Deus não errou. O salmista diz, né, no ventre da tua mãe eu te entristeci, né, eu te escolhi. Então, Deus é o Criador. Então, se Deus te escolheu, o gameta feminino se encontrou com o gameta masculino, lá na trompa de Falópio, isso formou um zigoto, e esse zigoto tem o DNA masculino, isso é obra divina, é providência divina, Deus assim quis. É isso que eu, Tiago, acredito e imagino que seja o que você que está me assistindo também acredita. Então não tem problema nenhum você dizer isso aos 4 ventos, né? Então isso é liberdade religiosa. Olha só a telinha que eu fiz aí para vocês, né? A liberdade de expressão, ela é meio para todas essas liberdades. Então, assim como a liberdade religiosa, como é que ela se concretiza? Por meio dessa liberdade de você expressar aquilo que você acredita. E aí você vai ver na próxima tela a liberdade religiosa com suas diversas dimensões. Olha aí, ó. Então nós temos o credo, né, que é aquilo que você acredita, e você... O que você faz com o que você acredita? Você não vive só para você mesmo, né? Você vai expressar essa tua crença, essa tua fé, você vai trazer mais pessoas para essa tua fé, você vai se organizar por meio de uma pessoa jurídica, né? A tua comunidade aí tem uma pessoa jurídica, tem uma personalidade jurídica, e você vai fazer isso com outros por meio do culto. Mas veja, para todas essas bolinhas aí você precisa da liberdade de expressão. Então, pastor, e aí vem uma outra organograma ali que eu fiz, ó. Então a liberdade de expressão sempre é a meio, né? Para que você possa exercer a crença, para que você possa crer, para que você possa efetivamente exercer o ID, exercer os mandamentos, né? Especialmente os 2 mandamentos aí de ouro ditos por Cristo. Então, gente, veja, discurso de ódio não é a tua pregação, não é a defesa dos teus dogmas, por mais que os teus dogmas sejam contrários ao status quo, ou como disse o Jean, ao espírito da época. Se os teus dogmas são contrários ao espírito da época, você pode continuar defendendo-os, sim, desde que você não pratique aqueles atos que eu coloquei lá no começo de externalidade, ou seja, que você sem nenhum fundamento religioso, aqui nós estamos falando de fé, né, de fé cristã, no seu caso de fé luterana, sem nenhum fundamento na tua fé, você simplesmente discrimina e incita a violência a determinados grupos. Agora, você dizer, né, que a prática homossexual ou que a homossexualidade desagrada a Deus, separa o homem de Deus, é pecado e que o salário do pecado é a morte espiritual, você não está cometendo nenhum discurso de ódio. Você está defendendo aquilo que você acredita. O que você não pode fazer num púlpito ou numa rede social ou em alguma mídia é simplesmente dizer que, olha, eu não gosto dessas pessoas porque elas têm essa prática, então elas são pessoas inferiores, elas são pessoas que não podem exercer postos políticos ou postos na sociedade ou postos de ensino pelo fato delas serem homossexuais ou transexuais ou etc. Isso você não pode fazer, isso é discurso de ódio. Você está segregando, você está dizendo que a pessoa é menos pessoa porque ela tem uma determinada conduta social. Agora, o que você pode fazer é dizer, olha, você, enquanto homossexual, transexual, etc., você pode fazer o que você quiser, você é livre.
mas você não pode obrigar-me a dizer que o que você está fazendo, que pelo fato de você ser homossexual, transexual, etc., não desagrada a Deus. Eu vou continuar dizendo que a tua postura, que a tua atitude, ela desagrada a Deus, sim. Você pode ser um advogado, você pode ser um artista, você pode ser um prefeito, você pode ser o governador, você pode ser o que você quiser, desde que você tenha competência para sê-lo. Mas você não pode obrigar-me a dizer que o que você está fazendo não desagrada a Deus ou não te separa de Deus. Veja, são coisas diferentes. A pessoa humana que está nesta prática pecaminosa, ela continua sendo pessoa humana, né? Ela continua com todos os atributos de pessoa humana, ela continua tendo todos os direitos, todos os deveres também, as liberdades, os direitos fundamentais, ela tem acesso a tudo isso. Mas agora, o que você está dizendo para ela? Olha, na ordem política, na ordem social, ou nesse plano da encarnação, você é tão pessoa quanto eu, né? Você tem todos os direitos que eu tenho. Agora, na ordem espiritual, no plano espiritual, no caminho para a cidade de Deus, como diria Santo Agostinho de Hipona, você está com problemas, você está desligado de Deus, ou você está separado de Deus. Esse caminho não vai te levar para a cidade de Deus, né? Então, essa é o ponto nevrálgico aqui. Sempre pensar no Evangelho, tá? Tem alguns casos aí, se você puder passar direto, pode passar, o nosso tempo aí é curto, né? Já estamos às 11h30. Como eu disse, não está em vigor, né? Porque ainda está em embargos declaratórios, essa DO 26. Por mais que tenha gente dizendo que está em vigor, que é crime, que homofobia é crime, não está em vigor. O processo está tramitando, tá? E aí nós temos alguns casos, né, gente? O padre Rodrigo Alves, que fez um abaixo-assinado aí contrário à criminalização da homotransfobia, da LGBTfobia, dizendo que era ativismo judicial, e eu concordo com ele no sentido de que como é que o Congresso vai criar o STF vai criar um tipo penal, né? Foi aberto um inquérito contra ele, gente, um inquérito criminal, dizendo que ele estava praticando homofobia porque ele estava fazendo um abaixo-assinado contra o Supremo, dizendo que o abaixo-assinado era o seguinte: olha, o Supremo está desbordando das suas atividades constitucionais. E um promotor de justiça abriu um inquérito contra o padre. Isso é um absurdo. Outro caso, Ana Paula Valadão, né? Vocês devem ter acompanhado aí, ano passado, deu bastante propaganda aí, a UOL, né? Como o Jean disse, falou bastante disso. A pastora missionária Ana Paula Valadão, ela em 2016, dentro de uma igreja, dentro do Templo Batista, que é uma das maiores igrejas aí do Brasil, ela simplesmente, igreja local, né, um templo enorme, com muitos membros, muitos fiéis, então ela num culto, ela diz o seguinte, que homossexualidade é pecado, né? Ela usou a expressão homossexualismo, hoje falar homossexualismo é problema, né? Lá em 2016 não era tão problema assim. Então ela falou homossexualismo é pecado, e ela disse que a consequência do pecado é a morte. A mulher está sendo processada por causa disso, que ela falou dentro de um culto, com outro missionário, né, com outro Asaf Borba, que não é pastor, mas é um homem aí, um artista, um cantor, que leva o evangelho de Cristo para todo mundo através da música. Ela está sendo processada por essa fala, que é um cânone batista, né, que é uma verdade batista. E também o Colégio Batista Getsemane, que é recente, em que um vídeo, como eu disse, dizia, com crianças dizendo que Deus não errou com ela, né? Então o menino diz assim, Deus não errou comigo, ele me fez menino, eu sou menino. E uma menina falando a mesma coisa, a OAB de Minas Gerais lá denunciou a escola no Ministério Público, teve uma audiência preliminar, e vamos ver se o Ministério Público vai dar seguimento para esse absurdo.
Então nós temos alguns casos que distorcem totalmente essa decisão que não foi nem concluída ainda. Então nós precisamos, evidentemente, ter cuidado e sermos cristãos em sua essência, né? O cristão na sua essência, ele ajuda aquela pessoa que está com problema. Veja, vocês vão lembrar o caso do samaritano, né? Aí eu vou falar o caso do samaritano aqui, daqui a pouco um ativista LGBT vai dizer, mas eu não estou jogado na rua, eu não estou jogado na rua, eu estou bem, você está me discriminando, né? Veja como as coisas, a linha é tênue, né, gente? Nós entendemos, enquanto cristãos que nós somos, que aquela pessoa que está em pecado, que não reconhece o pecado, ela está jogada na rua, né? Espiritualmente falando, ela está jogada na rua, sim. Eu posso dizer isso, e vou dizer isso, e se tiver que ser processado por isso, que seja então. Mas pensando juridicamente, que é o que o Supremo Tribunal Federal quis com essa decisão, não tem problema nenhum em dizer isso, né? Porque não é discurso de ódio, por mais que alguns integrantes do movimento LGBT vão te patrulhar, vão querer te amordaçar para qualquer coisa que você diga pareça ser discurso de ódio. Então, muito obrigado aí, tive que falar um pouco correndo, tive só 20 minutos, mas eu acho que eu consegui dar o recado, muito feliz aí em estar com vocês, eu sempre me sinto muito à vontade, mesmo sendo batista, em estar com meus queridos irmãos luteranos, muito feliz mesmo, né? Já caminho com vocês aí há quase 2 décadas, então estou em casa. Pastor Joel, devolvo a palavra aí com a minha devoção e carinho a todos os luteranos do Brasil, especialmente da IELB, né? Muito bem, obrigado, Tiago. Também obrigado ao Dr. Jean, que trouxeram essa palavra para nós nesta manhã. Fazer um esclarecimento para os nossos pastores aí. Hoje nós utilizamos uma outra plataforma, um outro momento, não era aquela reunião pastoral que a gente organiza nas terças-feiras, né? Hoje uma programação diferente aqui, uma live, por isso não temos a interação dos pastores que a gente utiliza na plataforma do Meeting. E a gente teve alguns probleminhas técnicos aí, a gente pede desculpas pelos problemas técnicos, foram resolvidos durante a live, né? Então, ao vivo é assim mesmo, né? Acontece esses imprevistos aí, a gente contou aí com a expertise do Ederson para nos ajudar a resolver as dificuldades que tivemos aí. Algumas das perguntas e das interações que houveram aqui ao longo da fala de vocês mesmos já responderam aqui. A gente viu aqui que são direitos a liberdade religiosa, a liberdade de crença, a liberdade de fé. Então, e a gente tem o ativismo que tenta até mesmo assim criminalizar a homofobia, mas também tem alguns ativistas que tentam criminalizar a nossa liberdade de fé, a nossa liberdade de crença, de religião. E então a gente entende que a gente pode continuar pregando a palavra de Deus. Até teve um pastor que comentou aqui na live que nós temos que sermos mais exegetas, né? Nos atermos mais aos textos bíblicos e pregarmos o que o texto bíblico diz em si, do que ficar com opiniões que o mundo traz, né? O Jean falou no início ali o espírito da época, né? E essa época que nós estamos vivenciando aqui tem um espírito bem diferenciado, né? Uma modernidade líquida, né? A gente saiu daqueles paradigmas do iluminismo, do racionalismo, e a gente hoje vive essa pós-modernidade, onde os paradigmas são desvencilhados, são quebrados, são substituídos muito facilmente, ou então nem se coloca paradigmas. E nós, como cristãos, nós temos algo como modelo, como paradigma, né? Jesus diz, e conhecereis a verdade vos libertará, né? O que é a verdade? Para nós cristãos, a verdade é a palavra de Deus, né? Jesus é a verdade que nos é apresentada em sua palavra. O Tiago bem disse aqui que o nosso discurso ele é oral e ele é escrito, fundamentado na palavra de Deus, que para nós é a verdade revelada de Deus. Mas para muitas pessoas a palavra de Deus não é assim, a Bíblia não é a palavra de Deus revelada. Para muitas pessoas, infelizmente, é assim que acontece, é assim que gira esse mundo pós-moderno que nós vivenciamos aqui. E como é difícil entender o espírito da época, né?
E a gente teve aqui algumas perguntas que foram respondidas, mas eu gostaria de fazer um comentário aqui que o pastor Erivelton Regiane fez. Deixa eu identificar o comentário do pastor Erivelton aqui, estava selecionado aqui e acabou girando a página aqui. Ficou para cima, sumiu o comentário do pastor Erivelton Regiane, mas se eu conseguir resumir o pensamento dele, a gente tem que cuidar no nosso discurso dentro da igreja, né, a gente observar o ativismo que existe na igreja, mas também a gente tem que cuidar para nós não cometermos excesso, né, na nossa defesa de fé nós não cometermos excesso e também não tolhermos o direito da outra pessoa, né, acho que era mais ou menos nesse sentido ali. O Thiago disse que ele teve que correr com o tempo dele aqui, mas a gente tem disponibilidade de tempo aí. Se você tiver mais alguma contribuição para passar para nós aqui, Thiago, fique à vontade. Bom, eu acho que o pastor Erivelton foi muito feliz, né, com a sua colocação e ela corrobora o que eu tinha referido no sentido que nós precisamos, sim, pregar o Evangelho, usar a palavra de Deus, e a palavra de Deus, afinal nós acreditamos no sola Escritura, mas com amor, porque a regra de ouro é o amor, como diria Tomás de Aquino, e como Cristo disse lá, quando falou que os 10 mandamentos se resumem em 2, né? Amar nosso Deus sobre toda a nossa força, nosso entendimento, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas às vezes falar em amor é falar verdades, né? E falar verdades é dizer, por exemplo, que a prática homossexual é pecado, né? Essa é uma verdade bíblica. Você tem diversos textos bíblicos no Antigo e no Novo Testamento que traduzem essa verdade. O cuidado que você deve ter é esse cuidado que eu coloquei ali em uma das telas, né, do PowerPoint, de não incitar a violência e de não inferiorizar a pessoa em razão do seu pecado, né? Nós devemos amar a pessoa em razão do seu pecado e não inferiorizar a pessoa em razão do seu pecado. E é claro que nós devemos, de acordo com o momento, né, com a liturgia, permitir que a pessoa fale, que a pessoa coloque seu ponto de vista. É óbvio que em um culto a gente não vai fazer isso, porque existe uma liturgia e o culto ele é assegurado, ele é protegido constitucionalmente, também legalmente. A pessoa não pode simplesmente no meio de uma pregação em que o pastor está falando que, por exemplo, a prática homossexual é pecado, alguém se levantar e dizer, não concordo com isso. Isso não existe, né? Se fizer isso, você vai pedir para a pessoa se retirar, os diáconos vão retirar essa pessoa, né? Por quê? Porque existe uma liturgia e o culto ele é sagrado, ele é garantido, a liturgia é garantida. Mas agora, no momento propício, no momento adequado, que não é da liturgia do culto, evidentemente que a pessoa que discorda vai poder falar, se é numa mesa redonda, se é num grupo de estudos, enfim, ela vai poder falar e a gente vai também poder discordar e dizer o porquê que ela está errada sob o ponto de vista da revelação especial que são as Sagradas Escrituras. Se o pastor João me permite, está aberto aí? Primeiro, um abraço para o Erivelton, querido amigo. Ele até colocou de novo a pergunta dele aqui, né, o comentário, na verdade, né? O espaço de liberdades é um espaço de tensão, que foi uma frase que eu falei. Como defendermos essa identidade bíblica cristã sem nos colocar em guerra com o mundo que geraria mais perseguição no futuro? No longo prazo, a gente sabe que isso é inevitável, né? Essa guerra na verdade, o mundo está em guerra conosco, né? Nós não somos desse mundo. E aí nós temos, então, ao mesmo tempo que uma missão apologética e não apologética de nós sermos advogados de Deus ou guarda-costas de Deus, porque ele não precisa disso, mas cumprir o nosso chamado, que é de sermos testemunhas, né? E isso é um aspecto. Um outro aspecto que me chama a atenção nesse ponto específico, que também eu vi pelos comentários ao longo da fala, do Thiago e também ao longo da minha, nós temos como luteranos uma herança muito bonita de dividirmos
a mensagem bíblica em termos de lei e evangelho. Isso é uma marca da nossa tradição teológica, né? E isso fala diretamente aqui, né? Nós vamos pregar lei até que um pecador se arrependa e vamos ministrar o evangelho, dizendo da boa nova de que em Cristo todos os nossos pecados estão perdoados. O ativismo, ele requer uma resposta altiva da igreja, em amor, com respeito à pessoa, porque, de novo, nós não lutamos contra carne e sangue, né? Mas que deve ter uma resposta altiva da igreja. E essa resposta altiva, ela está ligada diretamente ao que hoje ainda nós chamamos de senso comum. É senso comum entre nós cristãos luteranos, esse conjunto de valores. Mas esse senso comum, ele não está codificado. E aí começa então o jogo difícil. Porque o mundo, ele lida numa outra linguagem, uma linguagem escrita, uma linguagem formal. O que nós precisamos, como forma de nos protegermos, é que este nosso senso comum esteja devidamente nos nossos documentos. Haja uma exegese confessional e que traga para os documentos canônicos da Igreja Luterana qual é a nossa visão sobre sexualidade humana, qual é a nossa visão exegética sobre esse momento que nós estamos vivendo. Então fica aí a provocação, né, para que a igreja comece a se debruçar de maneira mais sistemática a respeito desses temas, porque são temas que estão chegando à igreja. Falam aqui sobre, vejo que alguns falaram sobre escola, um ambiente escolar, se vem um casal homossexual e quer congregar na igreja, como é que faz? E a partir dessa primeira conversa aqui, se nós for abordar todas aqui, pastor, a gente não sai daqui mais, né? Mas a partir dessa primeira conversa aqui, eu acho que tem que começar um processo de tomada de consciência, de pensar a respeito desse tema. Certo. Dentro dessa dinâmica que nós, Igreja Luterana, temos, né, de fazer a correta distinção e a devida dosagem ali na pregação de lei, que mostra o pecado, e evangelho que aponta para o remédio, né, que é o perdão que Jesus, o Salvador, nos traz. Então, dentro dessa dinâmica de pregar lei e evangelho, me lembro, o Jean falou aqui no início da nossa live, ele falou sobre homilética, sobre patrística, sobre retórica. Eu lembro que no curso de homilética que a gente fez no seminário, o Dr. Enir Seibert, que foi o nosso professor de homilética lá quando eu fiz esse curso, ele diz assim que para pregar lei e evangelho é nós dizermos a verdade em amor. Tá? Até o pastor Erivelton comentou aqui, né, que a igreja cristã primitiva não entrou em guerra com o mundo da época, que era totalmente adversário da fé cristã, né? Mas a igreja cristã primitiva venceu com a persistência da pregação da palavra e na atitude de amor para com o próximo. Né? Tanto que os de fora olhavam para os primeiros cristãos, eles diziam assim, vede como se amam. E agora a gente vivencia uma época em que nós temos que ter atitudes de amor para com essas pessoas que precisam ser amadas por nós. Uhum. E como é difícil, né, vencer esse ativismo na pregação de lei e evangelho. E isso que o Dr. Jean falou aqui é muito importante para nós, Igreja Luterana, pensarmos, né, IELB, nós temos a Comissão de Teologia e Relações Eclesiais. Há pouco tempo eu estava integrando essa comissão quando eu estava na presidência interina aqui da igreja e há um documento sendo produzido pela CTRE que logo estará nas mãos da igreja para estudo, né, sobre essa questão do homossexualismo, da homossexualidade, enfim, da sexualidade humana. Esse documento será entregue para a igreja. Eu acho que ali a gente tem que aproveitar a oportunidade e, como o Jean disse aqui, positivarmos, né, documentarmos. A gente vivencia uma época de judicialização das causas. O que a gente prega, o que a gente ensina, o que a gente fala de maneira pública, o que a gente lança nas redes sociais, nós estamos passíveis aí de recebermos um processo judicial por isso. De termos que dar resposta jurídica para as nossas ações, para a nossa fala, para o nosso discurso. Então é preciso a gente positivar isso, né, deixar isso bem claro em nossos documentos confessionais, qual é a nossa posição, para que no momento em que nós nos defrontarmos com uma ação judicial neste âmbito, né,
nós consigamos então fazer a defesa técnica, né, e sair do mundo da subjetividade ou de pretensa fé cristã para aquilo que a gente positivou nos nossos documentos confessionais. Pelo que eu entendi é isso, né? Exato. É realmente importante que isso aconteça, porque nós estamos vivendo agora a era dos cultos online, das pregações online, em que o púlpito ele tomou uma proporção de reverberação mundial. Porque uma live, uma fala, um sermão, é impossível de a gente saber para onde é que vai parar, né? E é nesse momento, nesse contexto, esses dois casos que o Tiago citou, né? Tanto da pastora Ana Paula quanto do pastor Jorge Linhares. Do pastor Jorge. Pastor Jorge Linhares. Ou do padre também, né? O do padre ainda foi um abaixo-assinado. Né, que ele falou ali, mas os outros dois foram uma transmissão. A gente tem lá o provérbio que diz assim que não volta atrás a flecha lançada, a palavra falada, né? Hoje com as redes sociais a foto publicada, né? Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas ações nas redes sociais e também a mensagem proclamada nas redes sociais. Então nós vamos deixar de defender a nossa fé? A gente viu que não, nós temos a liberdade religiosa, nossa liberdade de crença, nosso direito de expressão, mas a gente tem que continuar dizendo a nossa fé em amor, em atitude de respeito para com opiniões contrárias. O contraditório, ele existe, né? Então a gente tem que compreender que existe o contraditório, não devemos aceitá-lo, é claro, a gente pode fazer a defesa de fé, daí a apologética, né? A defesa da nossa fé cristã, mas entendermos e compreendermos que existem outras posições e as posições dessas outras pessoas são defendidas ou num aspecto legal, né? Ou são defendidas pelo ativismo. E agora a gente tem que continuar dizendo a verdade bíblica em atitudes de amor para com essas pessoas e nos precavermos de forma jurídica, positivando o nosso posicionamento sobre a sexualidade humana. E só para finalizar esse tema, né, o pastor Edson Miller coloca aqui, mas no estatuto da IELB já não está escrito que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática? Né? Já não está lá, né? E aí eu vou para a dificuldade do tempo da época que nós estamos vivendo, pastor. Que é justamente o fato de nós termos... Falar que a Bíblia é regra de fé e prática é um termo vago. Porque a mesma Bíblia que nós enxergamos com essa nossa lente teológica, e então é a lente que eu tenho que trazer para o documento, o ativista ou a igreja inclusiva, a igreja liberal, como nós falamos, vai também usar o mesmo texto sagrado para a sua aproximação. Deixa eu dar um exemplo. Né? Há alguns anos eu estava em uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal, na DPF 442, que está tentando aí descriminalizar o aborto, né? Permitir que crianças inocentes sejam assassinadas nos ventres de suas mães. E eu estava lá nessa audiência pública quando uma pastora luterana, inclusive, né, mas do outro sínodo, sínodo que a gente chama? Ela disse que a Bíblia tem que ser interpretada sobre a lente da ideologia de gênero. Ela começou a fala dela dizendo isso: olha, nós precisamos ler a Bíblia com a lente da ideologia de gênero, porque nós vivemos outra época, muito diferente da época que a Bíblia foi escrita. Pastora luterana foi lá no Supremo Tribunal Federal, falou isso e demonstrou, de acordo com a Bíblia, de acordo com a cabeça dela, que existiam diversos versículos bíblicos que autorizariam a prática do aborto. Né? Ela leu, inclusive, os versículos bíblicos dizendo isso. Então, existe esse tipo de teologia. A Bíblia hoje, para muitos, pode dizer coisas totalmente diferentes do que você acredita, pastor. A ideia do livro dos puritanos, né? Que os puritanos diziam o seguinte: o livro deve ser lido e interpretado pelo livro. O livro não pode seguir nenhuma agenda. Eu sei que essa raiz também do luteranismo, assim como da maioria das igrejas cristãs, mas hoje tem igrejas que já veem a Bíblia de forma diferente. Está aí o método histórico-crítico para comprovar o que eu estou dizendo. Então, pastor, ok, a Bíblia é a única regra de fé e prática,
mas tem que ter mais coisa aí nesse seu estatuto, hein? A gente tem a chave hermenêutica, né? O Jean usou aqui que lente teológica que nós vamos utilizar, né? A nossa hermenêutica, a chave hermenêutica, então a gente tem que positivar isso nos nossos documentos confessionais. Essa é a questão. Porque tem outros que têm chave hermenêutica diferenciada. Há poucos dias eu estava conversando com um pastor que foi apresentar um projeto de tese de mestrado. Ele queria, então, colocar a família cristã e a família bíblica, né? A Bíblia como um padrão, como um parâmetro para a família. E a pessoa que analisou o anteprojeto dele lá disse assim, mas faz tempo que a Bíblia deixou de ser um modelo para a família. Né? Para nós, cristãos luteranos, a gente vai olhar e vai dizer assim, a Bíblia é modelo, né? Os ensinamentos bíblicos é modelo para a família cristã. Né? Ali a gente tem os mais variados modelos, né? Desde famílias exemplares como exemplos péssimos de família na Escritura Sagrada. E o professor falou, não, faz tempo, você tem que colocar outros parâmetros, outros modelos aí que as escrituras que você está citando aí já faz tempo que deixou de ser padrão. Né? Então, essa chave hermenêutica que se utiliza, nós temos que fazer uma correta exegese dentro dos nossos princípios confessionais e positivar isso num documento para que a gente tenha essa segurança jurídica, né? Nesse aspecto que nós estamos falando, que a gente tem essa segurança jurídica. Lembrando aqui, estou aqui com o livro A Laicidade Colaborativa Brasileira, que é de autoria destes nossos dois preletores aqui. O Tiago, na fala dele, falou um pouquinho do livro Direito Religioso, que a primeira edição foi pela editora Concorde. A segunda também. Primeira e segunda edição pela editora Concorde, agora está com a editora Vida Nova. E tem agora o segundo livro deles, né? Podem adquirir aí na editora Vida Nova. Nós vamos sortear 2 exemplares aqui. O Ederson vai nos ajudar no sorteio desses 2 exemplares. Enquanto o Éder vai fazendo aí, vai passando o sorteio, esse livro é um desses exemplos de que a gente precisa pontuar as coisas, né, Tiago? Porque Rodrigo Bender. Olha aí, Rodrigo Bender é o primeiro que vai levar o livro. O Rodrigo Bender tem que dar um oi aqui para nós, para ver se ele está online aqui. Senão também não leva. Manda um comentário aqui no YouTube, aqui, dizendo que está online, para que a gente possa presenteá-lo com o livro. Vamos ver, hein? Cadê um oi do Rodrigo Bender aí? Senão nós vamos para outro sorteado. O segundo livro também tem que dar um oi aqui, é o Célio Roberto Souza. Célio Roberto Souza. Rodrigo e Célio, cadê vocês? Vamos dar um tempinho aqui, porque tem um delay aqui entre nós e a transmissão aqui. Daqui a pouco o Rodrigo está aí. Então, para que possa depois receber um exemplar do livro A Laicidade Colaborativa Brasileira, de autoria do Jean e do Tiago, e o Rodrigo Bender e o Célio Souza. Tem que dar um oizinho para nós aqui na live, para que a gente possa... Vamos ver. Verificar a presença deles ali, senão a gente vai sortear outro. Só para explicar o porquê disso, porque assim, teve mais de 200 pessoas que fizeram a inscrição. Isso. E o programinha ali está sorteando quem fez a inscrição, entre os que fizeram a inscrição. E às vezes a pessoa fez a inscrição, mas por algum motivo não pôde assistir a live, não está presente aqui, então a gente quer contemplar a pessoa que fez a inscrição e está presente. Né? Tem outro pessoal dando oi aí, que não é. O Wallace Uli que está dando oi, perguntando se o oi dele vale. Então, como... Célio Souza. A gente não teve a resposta nem Célio Souza. Célio Souza do quê? O Célio Souza, estou aqui, ó. Célio Souza. Então, tá feito aí. Está validado ali para o Célio Souza. Talvez o Rodrigo não pôde participar aqui conosco, está com alguma dificuldade. Rodrigo Bender, última chamada. É isso aí. Perdeu a oportunidade. Então, o pastor Edgar está falando que ainda tem chance ainda. Então vamos lá, faz um outro sorteio lá pra decolou nós, o avião, Rodrigo Bender ficou no aeroporto. Passa para o próximo. Beleza, o Célio está garantido. E esse livro justamente é essa ideia. Olha aí, Lindomar Gaica. Lindomar está presente aí também, o Lindomar, a gente dá um tempinho aqui pelo delay. E é interessante também, a gente viu essas questões ali do ativismo, né? Existe também um ativismo inverso, né? O ativismo do fanatismo religioso, né? Querer impor a sua crença, querer impor a sua maneira de interpretar as escrituras. É o que está acontecendo no Afeganistão, né? E impor isso à força a outras pessoas, né? Um ativismo extremo. O Afeganistão está presenciando isso, né? Com os talibã querendo impor ao Corão a todas as pessoas, né?
Esse é o ativismo. O livro, gente, ativismo inverso. O livro ele é dividido em 3 partes, né? Ele tem a primeira parte, que é a parte histórica, onde nós falamos aí sobre a história da relação igreja-estado, né? A parte histórica do livro aí, a história da relação igreja-estado. E nessa parte histórica, nós vamos falar, gente, aqui, ó, das primeiras sociedades tribais, vamos falar do povo hebreu, vamos falar da Roma de Júlio César, vamos falar de Carlos Magno, dos papas Inocêncio III e Bonifácio VIII, vamos falar da crise na Igreja Católica, a influência de Martim Lutero e João Calvino, vamos falar da independência norte-americana, da influência dos puritanos, tá? Então essa é a parte histórica. A segunda parte é a parte conceitual, né? Então tá aí a segunda parte, ó. O conceito, tá? Então aqui nós vamos estudar 16 países, até mais, né? 16 países, como esses 16 países hoje se relacionam com a igreja, com o fenômeno religioso. Inglaterra, China, Argentina, Estados Unidos, França, Finlândia, entre outros. E a terceira parte é essa aqui, ó. Deixa eu achar aqui. O Brasil. Então, como é a relação igreja-estado no Brasil? Como o cristianismo influenciou a Constituição brasileira? Os valores cristãos que estão na Constituição? A gente faz até uma comparação, gente, de alguns artigos da Constituição e com a sua origem direto na Bíblia. Tem diversos artigos que não falam nada de liberdade religiosa, tá, gente? Beleza, o pastor Lindomar está assistindo com a turma do Dias Norte. Então tá aí o pastor Lindomar. Tá todo mundo... Então essa é a obra. Jarbas passou aí. Falando um pouquinho aí, Então enquanto tá feito. o Lindomar dava o seu oi. O Então tá aí. pastor Jarbas mandou aqui antes, tem um grupo, não sei se são 14 ou 16 Isso. pastores. Estão com o costelão quase queimando lá. Estão já. assando um costelão de chão lá enquanto assistem mas a live que inveja. aqui. Ô pastor, isso aí é um discurso de ódio, tá? Por que é um discurso de ódio? Porque o senhor está nos segregando, Isso. o senhor está diminuindo os nossos direitos, porque a gente não vai poder comer esse costelão. Nós vamos ter que ir pro costelão no Rolete lá, que é Entendeu? um restaurante dos amigos nossos. E o senhor que vai pagar a conta. Então eu vou isso passar aí. o Pix, tá? O meu Pix é 95 22 79 89 087 e o senhor deposita aí uns R$200 para eu poder comer um costelão Diz aqui. ele como é que é. Porque Quer comprar senão um eu vou me boi? processar por discurso de Quer ódio. comprar um boi Para inteiro. comprar o boi. Mas aí um abraço lá para a galera que está esperando o costelão ficar pronto, assistindo a live aqui então, e o pastor Lindomar presente lá. Mas o Pix é isso aí mesmo, hein? Quem quiser dar uma oferta aí. Pastor Célio, pastor Lindomar, eu vou pedir aqui para a secretaria da IELB enviar para vocês aí, vocês vão receber pelo correio o exemplar de vocês, tá bom? Ele perguntou ali como faz para receber, a gente encaminha aí, encomenda para vocês o livro. É isso, eu acho que a gente chegou aí ao nosso tempo, passamos um pouquinho da perspectiva inicial, né? Mas a gente agradece, assim, gentilmente, agradece imensamente, na verdade, né, a gentileza do Tiago, do Dr. Tiago, do Dr. Jean, estarem aqui conosco nessa manhã, falando desse tema tão pertinente, tão importante, tão atual. Que Deus abençoe o trabalho de vocês na advocacia, os estudos de vocês, né? 2 mestrandos aqui em Direito, que Deus abençoe os estudos de vocês também, e também a sua profissão. Tiago tem um filho? Não, eu tenho 2 também. Dois Eu também? tenho a Sofia, né? E eu tenho um que eu não sei o nome ainda, que está na barriga da mãe. Uau! Então a gente está aí tentando ver qual é o nome, se vai ser Maria, se vai ser Tomás. Como é que é o nome da esposa? A esposa é a Keila.